Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. E no vídeo de hoje eu venho responder uma pergunta de uma querida inscrita. Ela perguntou assim: Maria, eu estou com uma Phalaenopsis com haste enorme, com muitas flores, mas o vegetal está murchando. O que eu devo fazer? É uma pergunta assim, né? É meio complicado de estar respondendo essa pergunta, porque quando o vegetal murcha, gente, a gente já sabe o que tem que fazer, né? É só uma coisa que resolve esse problema. Mas antes de falar o que a gente faz para resolver isso, amiga, eu vou falar para você o que você pode fazer para evitar que isso aconteça, né? Eu vou mostrar para você aqui algumas plantas que eu tenho aqui, que já está no final de floração e que o vegetal dela tá muito lindo ainda, olha. Essa branquinha aqui, olha, tá vendo? Ela tá apenas com 2 flores. Dá pra ver ali que ela floresceu bastante. E olha aqui, esse é o vegetal dela, olha. É esse vegetal aqui, ó, tá vendo? Aqui a haste, ó, da flor branca. Tá vendo? Aqui é a haste dela. E aqui é o vegetal. Tá plantado aqui na semi-hidroponia, no vidro sem furos na lateral, mas tem furinhos aqui, tá, gente? Pra limitar a água, né? Então tá aqui, a planta tá super hidratada. Vocês estão vendo aí, gente, manchinhas aqui. Isso é fungicida que eu passei, tá? Ó, e tem poeira também, porque aqui minhas plantas ficam na beira da rua, não tem jeito, pega poeira. Então essa planta, ela tá no final de floração. Eu não cortei a haste, ela não vou cortar. Eu vou deixar ela, não sei se vai dar continuação, parece que vai, olha. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Tá vendo? Vai dar continuação ali. E eu vou deixar, por quê? Porque a planta tá super bem. Mas o que fazer, né? Para que quando a sua planta ela emitir floração, uma floração assim bonita, olha, essa planta aqui tá super carregada, tá vendo? Uma floração bem bonita. O que a gente pode fazer para que essa planta não venha murchar o vegetal? Essa aqui também, o vegetal dessa planta é esse aqui, ó, tá muito grande, tá com poeira também, tá vendo? Gente, mesmo que pega poeira, tá? Só uma dica aí, eu só jogo água para lavar no dia da rega, não fico regando antes não, tá? Eu deixo elas empoeiradas mesmo, ou então se estiver incomodando muito, passa um paninho, mas não jogo água, porque senão vai apodrecer, tá? Então, para manter elas assim, com esse vegetal durinho, mesmo com essa floração aqui já tá aqui já há vários meses, eu já mostrei essa planta várias vezes florida. Então tem essas aqui que tá florida, essa aqui tá com essa haste gigante aqui, ó, que eu não tutorei como cascata, mas ela ficou muito grande, continua lá na ponta, olha, dando continuação, e o vegetal tá aqui maravilhoso, olha, o vegetal dela é esse aqui, a planta tá super bem. O que a gente precisa fazer? Amiga, é desde o início do cultivo, tá? Desde quando você começou a cultivar essa planta, você precisa estar cuidando dela, para que quando ela florescer, ela suporte a floração. A floração é uma coisa que desgasta muito a planta, né? Todo o nutriente e energia que essa planta tem aqui no vegetal dela, ela tá mandando para a haste para sustentar essas flores. Porque a gente sabe que principalmente as Phalaenopsis, é o que mais acontece isso, né? De murchar as folhas. Elas não têm reserva, elas não têm aqueles pseudobulbos fortes, né? Os pseudobulbo dela é bem curto e as folhas, o único meio de armazenar água é nas folhas e nas raízes, porque ela não tem aquele pseudobulbo forte. Não só água, né, mas os nutrientes também. Então o que a gente precisa fazer? Então a gente precisa estar cuidando dessa planta desde o início, antes da floração. Por exemplo, essa treliça aqui é uma treliça de umas plantas que eu coloquei aqui. Elas estão aptas a florir, mas ainda não começaram a emitir floração. Essas que estão aqui nesse pallet aqui, que eu fiz por último, quem me acompanha viu, né? Então todas essas plantas aqui, com exceção dessa aqui, que essa aqui tá florida, mas ela não era daqui, eu coloquei aqui, elas ainda não floresceram aqui comigo. Comprei adultas, tá, gente? Eu não comprei mudas, então elas estão aptas a florir. Na época da floração agora, elas vão começar a emitir floração. O que eu tenho que fazer então com essas plantas agora? Gente, a adubação, tá? O cultivo dessas plantas. Eu não posso deixar essas plantas desidratar. Eu não posso dar excesso de rega. Eu não posso deixar de adubar. Então, querida, o que você precisa fazer para manter a floração, quando a floração vier,
é cuidar desde o início, né? Para que essa floração ela venha e a planta suporte a floração. Porque não adianta, né, gente? Quando chega assim, é o que a gente quer. Daí a pouco a planta tá debilitada, você tem que cortar. Aconteceu comigo com essa planta aqui, olha. Essa planta aqui, quem me acompanha aí no vídeo, pode voltar lá e ver que essa planta aqui, ela ficou debilitada, tá vendo? Ela ainda tá meio murcha. Essa planta aqui do canto, ela ficou toda caidinha assim. Por quê? Essa planta estava solta no vaso e ela floresceu com haste muito grande. Então, como ela estava solta, eu não tinha prendido ela bem, ela começou a desidratar as folhas. E aí eu acabei perdendo aquela floração. Porque não tem, gente, o que fazer. Amiga, você que fez a pergunta aí, o que eu faço? Não tem jeito. Gente, vai passar o homem vendendo gás, olha o barulhão. Então, querida, você que perguntou o que eu posso fazer, não tem o que fazer, tá? O que você vai fazer, que você precisa fazer para salvar a sua planta é cortar a haste floral. Gente, dá uma dó muito grande no coração, mas não tem jeito, tá? Se murchou, se debilitou, ficou como essa aqui, a minha que tava. Essa haste estava enorme, é uma planta branca com aquele miolo rosa, muito linda. E essa planta deu uma haste enorme, mas eu tive que cortar ela bem no início. Ela já tava com bastante flores abertas, tinha muitos botões ainda, gente, eu quase chorei. Mas eu tive que cortar. Porque foi erro meu, né? Eu não prendi a planta direito. Eu fiz tudo certinho, mas não prendi. Então, precisa prender bem a planta para que ela suporte, né? Porque a haste vai pesar. Se a planta balançar, ela vai desidratar, tá, gente? Ela vai acontecer de murchar as folhas. E se você não tiver dado uma boa adubação, ela vai florir, mas ela não suporta, porque ela não tem reserva de nutrientes para ela e para as flores. Como ela manda tudo para as flores, ela vai ficar sem reserva de nutriente. Então você corte as hastes. Não precisa fazer o replante se tiver um substrato bom. Se for um substrato que você conhece, que esteja num substrato bom, não precisa replantar. Corte as hastes dessa planta, faça adubação nela, começa a regar da forma correta, sem exagero, sem deixar a planta passar sede. Gente, excesso de água faz com que a planta também desidrate, tá? Se regar muito, a planta vai desidratar porque ela começa a apodrecer todas as raízes. Sem raízes, ela não consegue absorver a água, então ela desidrata da mesma forma. Então não fique regando. Talvez a gente olhe para a planta, tá murcha, precisa de água. Às vezes não é água, às vezes é excesso de água. Dê tempo para a sua planta secar. A planta precisa secar para depois ser regada novamente. Você não pode ficar molhando a planta como as plantas de terra, tá? Você tem que esperar. Tem que dar tempo. Quando você vê que a planta tá com as raízes brancas por dentro, bem sequinha. Quando eu vejo que tá seco, eu espero mais um dia ou dois para regar novamente. Mas se você mora num lugar muito quente, observe aí bem, né? Para regar corretamente. Falta de rega desidrata, tá? Rega demais desidrata. Planta solta no vaso desidrata, as folhas murcham. E falta de adubação antes da floração. Agora que já floresceu, gente, desidratou, não adianta adubar para recuperar a floração não, tá? Se você não cortar, você vai perder a planta. Então, você precisa cortar a haste. Corta bem. Quando for cortar, corta mesmo. É para cortar a haste mesmo fora, para ela não bifurcar. Corta aqui. Eu corto, quando eu vou cortar, eu corto aqui, ó. Tá vendo? Tem o primeiro nozinho aqui e o segundo. Então, eu corto aqui no meio. Corte, elimine a haste. Você pode usar essa haste para fazer uma muda, colocando ela num vaso de terra. Algumas vezes pode acontecer de surgir uma muda. Eu coloquei aqui várias. Eu consegui uma muda até hoje, mas eu consegui uma, né? Quer dizer, é uma esperança que a gente tem. Mas se você não tirar essa planta, essa haste dessa planta, você vai perder ela. Então, não deixe a haste na planta. Se a planta murchou, desidratou, não tem mais o que fazer, querida. É agora retirar a haste e cuidar da planta. Porque senão você perde a floração e perde a planta também. Se você, pelo menos salvar a planta, o ano que vem, você vai ter uma floração novamente. Se você ficar aí preservando as flores, você vai perder também a planta, né? Por exemplo, essa planta aqui, ela é linda. Eu amo esse rosa. Eu já falei nos meus vídeos aí que minha cor preferida de plantas são rosa. E o vegetal dessa planta tá aqui, lindo, maravilhoso. Se eu observar essa planta começar a murchar, corto imediatamente a haste. Por quê? Ela vai vir novamente com haste, né? Se eu cultivar ela bem, cuidar dela,
ela vai vir novamente com haste. Então, se eu deixar, eu vou perder essa florada e vou perder também a planta. Não é o caso da minha, tá, gente? Só tô dando como exemplo. Aquela lá que eu mostrei pra vocês, eu fiz isso, eu tive que cortar, né, a floração. E eu cortei. Dá dó, gente? Dá. Mas é necessário, né? Tem outra planta aqui que eu cortei também, que me acompanhei viu. Olha, essa aqui, ela deu um problema, ela perdeu as raízes de dentro, né? Não foi nem por falta. Essa planta eu comprei florida e quando chegou aqui, ela começou a murchar as folhas. Eu tive que cortar, gente. Eu nem curti a floração dessa planta. Mas eu estou recuperando a planta. Tá vendo? Olha ali, tem raízes novas. Tem uma suculenta aqui em cima. Tem raízes novas ali saindo, tá vendo? Tem ponteiras de raízes. Ela já emitiu aqui uma folhinha nova. Então eu não perdi essa planta. Mas se eu insistisse naquela flor, que tava linda, maravilhosa, eu teria perdido essa planta. Então, eu dou sempre preferência por manter a planta do que manter a floração. Então, amiga, eu espero ter respondido a sua pergunta, né? O que você pode fazer? Então, o que você pode fazer agora é cortar essa floração linda. Com certeza deve estar maravilhosa aí. Com muita dor no coração, você vai cortar. Vai cuidar da sua planta. Se você observar que ela tiver no substrato ruim, troque o substrato. Se veio no substrato, você não fez a troca ainda, troque, né? Troque o substrato dela e coloca ela no lugar adequado, com claridade e rega adequada, que essa planta vai voltar a florescer. Não vai ser de uma hora para outra, tá, gente? Uma planta debilitada que desidratou. Gente, essas folhas que desidratam, olha, dificilmente elas vão voltar a se hidratar, tá, querida? Essas folhas aí vão ser descartadas e as novas, olha lá, essas aqui já tá mais durinha, olha. Que vão saindo, que vão voltar a ficar durinhas, tá? Sempre pra mim, quando desidrata, não tem jeito. As folhas antigas vão ser descartadas. Não sei se é com todo mundo. Mas não precisa ficar preocupado com essas folhas que elas dificilmente vão voltar a se hidratar. Então, você corte, faça o replante se for necessário. Se não for, não precisa replantar. E comece a adubar a sua planta com adubação, né? Você tem costume de fazer aí. Mas é necessário adubar, tá, gente? Senão a planta ela vai florescer. Mesmo sem adubação, a planta vai florescer, mas ela não suporta florada, tá? Aí na época da floração, a planta fica debilitada, tá bom? Eu espero ter ajudado, espero ter respondido a sua pergunta. Se tiver ficado alguma dúvida, gente, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Estou mostrando aqui as minhas florzinhas que tem aqui, né? Tem essas lindezas aqui ainda. As plantas, como eu falei, já estão emitindo as hastes. E lá para setembro a gente vai ter essas treliças aqui tudo florida, se Deus quiser. E eu vou estar mostrando para vocês com certeza, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. Gente, não se esqueça do meu joinha. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas. E aqueles que não são inscritos, se inscrevam aí, gente. Se inscrevam no canal para ajudar o desenvolvimento do canal. É de graça, mas me ajuda muito, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.